Olá, boa tarde. A gente tá esperando o pessoal entrar. Hoje a nossa live é com a Polly e a Cleimar da Elo e da Bem Sentir. Daqui a pouquinho a gente já vai começar para falar sobre assessoria, o cerimonialista. As meninas já estão online. Vamos lá, deixa eu só orientar aqui. Olá, boa tarde. Boa Boa tarde. Bem, meninas? Oi, Esther, tudo bom? Tudo bem. A gente vai esperar um pouquinho a Polly. Hoje nosso assunto é sobre cerimonialista e não cerimonial. A gente vai ver a diferença também entre uma coisa e outra, né? Uhum. Ou assessoria, né? Então a gente vai falar com vocês e com a Polly. Eu acho que vai ser um papo bem legal, porque o conteúdo dessa semana também da Expo Noivas lá no Instagram é sobre isso. E eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem dúvida, né? De saber mais, de entender a importância desse serviço, né? Que eu acho que às vezes pensando, mas será que eu preciso? Será que tem necessidade? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né? A gente está esperando um pouquinho a Polly aqui, só para ela acessar. Você E está ouvindo bem? eu tô. Uhum. Perfeito. Aqui. Acessando a internet. Acho que a gente pode ir começando até a Polly entrar, e aí a gente já vai falando do assunto, né? Sim, sim. Sim, com certeza. Acho que a gente pode começar a justamente falar o que é, e eu estou olhando a minha cola aqui na cara dura, o que é ou a cerimonialista de casamento. Afinal de contas, a gente usa assessoria ou usa cerimonialista? Então, a gente usa, na verdade, os dois termos, tá? O que é a cerimonialista? Ela é a profissional que vai justamente planejar, organizar todo o evento. A cerimonialista é, digamos, o responsável por todo o andamento do evento. Uhum. E qual a diferença onde entra a assessora aí? A assessora, é, ela é uma cerimonialista, mas que está assessorando o casal desde o início do planejamento, ou até no meio, enfim, né? Mas ela é uma assessora e também cerimonialista. As duas coisas. Uhum. Então, na verdade, a assessora ela é a cerimonialista e a cerimonialista não é assessora? Me confundi. Assessora, as duas coisas. A Uhum. assessora, ela vai desde o início executar todo o Uhum. planejamento, toda a organização, indicação, todas as etapas, né, tarefas que ali aquele evento exige que Uhum. seja feito, dá todo o aparato, assim, né? Oi, Poli! Dá todo o aparato para essa noiva, né, esse cliente. Uhum. E no dia, a cerimonialista está lá para executar as funções, então, né, que Uhum. são delas, tá? Então, assim, muitas vezes, o que envolve aí? O cliente, ele pode contratar uma assessora, que a gente diz, que faz todos os orçamentos, essas etapas, né?
um ano antes, 2 anos antes, tá? E tem também aquela noiva que vai contratar a cerimonialista para um pacote mínimo, então um plano mínimo, que seja uma assessoria parcial ou que seja esse cerimonial, né, mais voltado ao dia. Não é só do dia, é voltado a fazer limitações de reuniões ali. Por exemplo, né, nós temos planos aqui que a gente faz 2 reuniões, né, 5 meses antes, um mês antes, e no dia essa cerimonialista está lá para cumprir todas as responsabilidades cabíveis a ela. Então, tinha uma pergunta aqui que não era bem a próxima, mas eu acho que ela encaixa nesse momento. Então, na verdade, eu posso fazer essa opção de contratar para ter toda uma assessoria, que na verdade já entra o trabalho de psicóloga também, porque a noiva é cerimonialista que vai segurar a onda dessa noiva, né? Porque com a experiência, com o know-how que vocês têm, e na maioria das vezes a noiva não viveu aquilo ali, é a primeira experiência que ela está tendo no casamento com o evento, com tantos detalhes que a gente sabe que formam um casamento, né? Então a cerimonialista ela acaba fazendo muito mais do que só a questão da organização. E eu posso simplesmente contratar só para fazer o dia. Eu sei tudo e quero só para fazer o dia. É possível isso ou não? A gente aqui chama de um plano de uma assessoria parcial, onde ela já, às vezes, ela está no final, ela está no meio, ela ainda precisa de uma orientação, ela precisa ter um roteiro, ela precisa de alguém preocupada em rever, por exemplo, todos os fornecedores que ela tem, o que ainda precisa ser feito. Então, são muitas ações ainda, né? A gente aqui, a gente não diz assim, a gente veio do cerimonial do dia. Não, porque não é no dia. Ele tem que ter uma segurança tanto para mim que vou executar, quanto para você, cliente, não ter nenhum imprevisto no dia, se a gente não rever realmente todas essas etapas, né? A gente fala aqui que é o gerenciamento das expectativas, assim. Então, a gente precisa entender qual é a expectativa do casal para o dia, o que eles querem que aconteça nesse dia. Então, são feitas essas reuniões antes para justamente entender o que eles querem, né? E executar da forma que eles desejam também ali no dia do evento. Então, não tem como, tipo... contratei uma pessoa para ir lá só no dia organizar. Como que a gente vai fazer as entradas se a gente não sabe se vai ter daminha, se não vai, quantos padrinhos e etc, né? Eu acho que, na verdade, no universo do casamento, nada que seja no dia, né? Não. Tudo acontece antes, tudo precisa ser preparado antes, porque daí você tem que contar com aquilo, né? Com a expectativa, com o desejo, com o que precisa ser preparado, e às vezes não dá tempo de fazer no dia. Então, tudo é antes, né? Tudo... Exato. E a gente vem sentindo, assim, dos casais, né? A grande procura pela assessoria, porque hoje muitos dos casais não têm tempo, né? O que falta para todo mundo hoje é tempo, né? Quem dera tivesse mais de 24 horas no dia para conseguir pôr em prática tudo que precisa, assim. Então, nós entramos na assessoria muito nesse aspecto também. E o casal sente muita segurança no processo quando tem alguém auxiliando no planejamento. Então, nós passamos todas as tarefas para ele, o que precisa ser feito mês a mês. E vamos fazendo esse acompanhamento também semanalmente, quinzenalmente. Então, depende da necessidade do casal. E as reuniões, né, ficam também ilimitadas, assim, na assessoria completa. A gente consegue dar assistência maior justamente para esses casais que não têm tempo, mas que querem ter um evento de qualidade também, sabe? Perfeito. É legal você falar até dessa questão do tempo, porque nosso site da Expo Noiva tem um checklist. Então, ele tem lá todas as datas, quando você pode contratar, e as noivas podem baixar gratuitamente. Elas vão ter que deixar o e-mail delas, mas aí vão ter esse documento até para ter uma noção desse universo, das necessidades das datas, porque dá para organizar. Outro dia, uma live da Cleimar e da Gielen falaram, já organizei um mês? Já. Já organizei em 15 dias? Já. É kamikaze? É. Então, é bom sempre ter as datas e saber o que é, né? Ou o que vai aonde, que fica mais fácil daí. Exatamente. Polly, boa tarde, você chegou. Tudo bem? Certo. Tudo bem. Eu vou mandar uma pergunta para você agora. Vou dar um descanso para as meninas lá. É comum as pessoas fazerem uma confusão entre cerimonial e cerimonialista?
Sim, aos poucos, é uma profissão relativamente nova, né? Uhum. Nós lutamos, inclusive, alguns anos por isso, para que fosse reconhecida e para que as pessoas passassem a realmente respeitar isso como uma profissão. Porque existem, né, faculdades, existem muitos cursos para que nós pudéssemos realmente fazer isso de uma maneira profissional, que a base é uma gestão. Como você estava falando antes, tudo acontece antes, essa gestão precisa ser feita antes e aí no dia o profissional vai lá e executa. Se essa gestão ela não for bem feita, pode ser o melhor profissional que tenha no dia, vai dar problema, ele vai correr de um lado para o outro e até vai resolver, mas assim, situaçõezinhas vão acontecendo, pessoas vão ficar desconfortáveis, vai acontecer atraso ou vai faltar um item, sabe? Porque tudo é uma gestão feito antes e é no antes que consegue preparar tudo e deixar para que o dia seja executado de uma maneira tranquila e dentro daquilo que foi feito uma expectativa pelos clientes, pelos noivos, pelos anfitriões. Então existe essa confusão, mas aos poucos ela vem sendo diminuída, né? Como as meninas estavam falando antes. Então, existe um protocolo a ser seguido e existe o cerimonial de todo evento, um evento social, um evento público, existe um cerimonial que vai ser seguido. Existem regras, né? Existem os casamentos que tem um cerimonial a ser seguido, existem as igrejas que existem um protocolo, e esse protocolo elas pedem, né? Que exista esse cerimonial, as reuniões de posse, as questões do governo, então, todos mais eventos, eles existem. E o cerimonialista é aquele que executa esse cerimonial. Perfeito, perfeito. É, e a gente, é, o cerimonialista, como eu estava falando antes, ele assessora, ele informa, ele executa, ele acompanha o processo, ele dá dicas, ele sugere profissionais, né? Mas no nosso blog de hoje, da Expo Noivas, a gente tem lá 54 coisas, né? Então, tipo, um monte de coisa que o cerimonialista faz efetivamente, né? Dentre eles, assim, é, a, e no final de tudo, né? O negócio do cerimonialista, ele é resolver os problemas para, às vezes, os noivos nem saberem que aquilo está acontecendo, né? Aconteceu, resolveu, e o noivo, depois da festa, quando acabar, vocês possivelmente vão fazer um relatório, enfim, que deve ter um fechamento, para informar isso. Então, isso que é também importante, né? Porque quando a gente faz um evento, a gente tem dois pontos. Ou a gente vive o evento, ou a gente organiza. E quando você é noiva, a tua prioridade é viver aquilo ali, é participar, é sentir aquilo ali, né? Porque é o teu grande dia, é aquilo que vai ficar na tua memória. Então, se você estiver bem assessorada, com bons profissionais, com uma orquestra afinada, né? Porque, imagina, são muitos profissionais para fazer o negócio, é garantia de que você vai realmente viver aquilo que você Sim. vai conseguir, né? E tem muitas pessoas, né, por causa da ansiedade, por causa de várias coisas, e a gente ouve muito relato. Ai, passa muito rápido, a minha irmã casou e nem viu nada, o fulano casou, nos meus 15 anos eu nem vi. E aí uma coisa que eu sempre tenho dito aqui é que assim, ó, se tu tiver feito a gestão certinha, se tu tiver com um profissional que tu confia, tu tem que aproveitar o teu dia, porque não é justo, né? Não bate essa conta você estar no teu casamento, na tua festa, que você pensou, que você planejou, que você está comemorando a tua união, o teu amor, né? Algo que existe ali entre você e a pessoa que você escolheu, né? Tomar essa decisão pública de estar se casando e você não lembrar de nada daquilo, ou você não aproveitar nada. Sabe? Então eu acho bem estranho e para mim vai muito desse lugar. Ou a pessoa ela está fazendo a festa com uma motivação diferente do que de fato o casamento, ou que é de fato uma festa, ou é com os profissionais. E aí, se ela tiver um cerimonialista bom, mesmo que os outros profissionais talvez não estejam tão preparados ou tem situações ali, mas o bom cerimonialista, o bom assessor de eventos, ele vai conseguir gerir de uma forma que no dia a pessoa consiga aproveitar. Agora, se ela tiver com todos os profissionais assim de primeira e um cerimonialista ruim, não preparado, no dia a pessoa não vai aproveitar a festa e aí essa sensação de que está cansado demais, de que não viu doces, de que nem sabe se a música preferida dela tocou, que não bebeu, enfim, né? Essas coisas assim, porque no dia a pessoa teve que ocupar esse lugar de estar gerindo o negócio, de estar cuidando da situação, mesmo que inconsciente.
mentalmente ela tá lá sendo noiva, mas a cabeça dela tá lá pensando nos detalhes, tá lá olhando isso, vendo aquilo, sabe? E aí Faz também diferença, né? isso. Faz Eu total diferença, né? não deu para entender, Cleimar. Faz total diferença. É, Porque, assim, na nossa reunião aqui, a gente sempre fala assim, um pouco para relaxar também os casais, né? Porque eles estão, às vezes, muito pensando no roteiro, né? Que a gente fez, claro, tá tudo ali definido. Mas eu sempre digo assim, olha, eu vou ter sensibilidade de sentir na festa se vocês estão muito preocupados aqui com o horário e vocês não estão aproveitando. Então, se daqui a pouco a gente precisar que vocês, ó, daqui meia hora nós voltamos a conversar. Vão lá na pista, vão dar atenção para os seus convidados, depois a gente retorna de forma. Então, tu tem que ter também essa ajudá-los, né? Porque como é primeira vez que estão casando, não tem essa experiência, não sabem desse ritmo de horário, né? De tudo que a gente tem. E é sempre, eu sempre digo que a base, por exemplo, a comida, o buffet, é sempre o horário que precisa ser respeitado, né? Os demais, o casal tem que entender que pode ter ajustes por várias formas, por conta de atraso, pode ter atraso de terceiro. Não é uma falta de organização, e sim de a gente não prever o imprevisível. Mais ou menos isso. Né? perfeito. Eu sempre falo assim que a gente vive a realidade para eles viverem o sonho, né? Isso. Então a gente nos bastidores é uma coisa, né? Um fornecedor que não responde direito, que trata a gente às vezes de uma forma que não seria tão legal, mas o casal não sabe. O importante é o resultado que o fornecedor fez, o que precisava ser feito, a coisa aconteceu. Então a gente tem que ter muita maleabilidade também para lidar, como você disse, são muitos fornecedores, né? Vai de 15 a 30 fornecedores, mais ou menos, dependendo do casamento, né? Tem locais que tem mais ou menos estruturas que a gente precisa sempre estar identificando e alertando o casal também de contratações que precisam ser feitas e gerenciar esses fornecedores até assim, a gente fala com padrinhos, com pais, é uma recomendação que a gente sempre dá no ensaio, assim, se acontecer alguma coisa, falem com a gente, vamos deixar o casal aproveitar o dia, o que acontece nos bastidores, fica nos bastidores. Então, isso faz parte também. Com certeza. E eu acho que, mais uma vez, que é uma coisa que vê, assim, em todas as lives ou em todo o conteúdo que a gente gera, é a importância de você conhecer, confiar naquele profissional que você está contratando, né? Então, qualquer profissional de todos os teus, que você falou agora, né? 25, 30 profissionais do teu casamento. Se você não tiver uma boa afinidade, se você não tiver uma boa conversa, uma boa confiança, ali a base de tudo, a confiança, você não vai conseguir entregar aquele, né? E não tem a possibilidade de você voltar e falar, vamos refazer o casamento com alguém no caminho. Então, tem essa necessidade de ter esse cuidado, de ter essa sensibilidade. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que talvez profissionais não com tanta experiência ou não tão conectados com aquilo que está acontecendo, não vão conseguir resolver tão bem a gosto do casal, a gosto do desejo, de encontro ao desejo, ao sonho, né, do casal. Porque é um sonho de muito tempo. Né? A gente recebe noivas, né, que estão casadas daqui a 3 anos. Então, você imagina, são 3 anos sonhando. São 900, quase 1000 dias aí, mais de 1000 dias sonhando com esse sonho, né? Todo dia. Porque a noiva, ela vai para o universo, ela acorda e vai dormir pensando no casamento. Porque aquela é a vida dela agora. Então, não tem a possibilidade de você chegar lá e falar, putz, agora não tem como resolver. Então, a gente vê a necessidade sempre de se olhar para esse profissional, né? De se apoiar num profissional que você confie, que você goste, que você tenha afinidade, que você entenda que ele vai ter afinidade para resolver aquilo, né? Exato. Então, vamos lá. Bom, eu acho que a gente falou alguns pontos por cima, mas eu acho que é legal a gente falar assim, uma listinha mesmo. E aí vocês podem falar um pouco cada um pouquinho. Qual é a importância e a vantagem de contratar, de ter, né? De ter a cerimonialista, de ter esse trabalho desde lá do começo. Né? Vou casar. Vou contratar, então, nesse momento contratei. Qual que é essa vantagem, esse benefício? Pode começar, se a Poli quiser começar, pode começar. Então, tudo que nós já falamos, né, basicamente, mas pensando em lista aqui mentalmente, poderíamos falar que vai ser
a tua festa vai sair o melhor custo-benefício se você tem assessoria lá no início. Querem soltar uma, meninas, daí eu solto outra. Pode ser. Na minha opinião, segurança é o principal, assim, sabe? Eu pensei que era poli, depois. Sim. Pode, poli. Eu ia colocar, ia tentar já passou dos 20, assim, aí não consegue tanto fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, né? Concordo sobre a segurança e outra situação, melhor gestão do tempo, né? Melhor aproveitamento do tempo. Perfeito. Essa revisão também, acho um benefício também a revisão dos fornecedores, do que falta, o que não falta também, né? Esse checklist com o fornecedor é bem importante. Um auxílio no estilo da festa num todo, assim, para que não fique, às vezes, um local com um vestido, com um convite, com um DJ ou banda que não se converte em estilo mesmo de identidade igual, assim, né? O assessor daí, né, que vai estar lá, ele vai direcionar os noivos para que tudo se converse dentro do casamento, para que tudo fique bom e uma coisa complemente a outra. O Poli falou do melhor custo-benefício, assim, mas a questão de fazer melhores escolhas está meio que dentro disso também, porque a gente consegue fazer uma consultoria com o casal e mostrar, por exemplo, se você for casar no local X, são esses tipos de fornecedores que você vai ter que contratar, vai ser um gasto X, local Y, local Z. Então a gente tem a visão do todo para passar para o casal. Então eles não começam se afobando, fechando muito os contratos assim pela emoção, porque querendo ou não, casamento é emoção, mas a gente consegue trazer um pouquinho dessa visão de realidade também, porque às vezes você contrata um local maravilhoso, gasta quase metade do orçamento lá num local específico e não consegue daí colocar outros fornecedores que gostariam, né, com a qualidade que gostaria no casamento. Perfeito, perfeito. Mais uma coisa, Polly? São vários, né? Até como a gente estava falando ali, acho que se for para falar na lista não toda, mas eu acredito que essas são as principais, assim, e dentro disso que a gente comentou, existem várias ramificações, mas no geral, a melhor, né, otimização da reunião, fornecedores de confiança, sabe? Fornecedores que realmente entregam aquilo que prometem. Porque nós estamos aí, as meninas estão, né, 12 anos, acho, 10 anos, né, e nós mais ou menos no mesmo tempo de mercado, então a gente já viu um fornecedor que cumpre, que não cumpre, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, e então nesses anos todos. E aí quando chega o casal, apesar de para eles tudo ser novo, para nós não é. E professor, eu acho que a experiência, né? A experiência que você tem, né? E o cuidado que você vai ter com cada evento. Né? Acho que a experiência traz isso. O cuidado e que cada evento um é diferente do outro. E puxando assim a sardinha para o nosso lado, né? Porque organização é algo que te traz tranquilidade, que te traz paz em tudo na nossa vida. Quando a gente consegue ter uma visão de organização, a gente se sente mais tranquilo, menos ansioso. E a ansiedade é um mal que tem, em geral, na vida das pessoas, né? E se o casamento se tornar mais um motivo para te trazer ansiedade, não te fazer bem, então você realmente precisa ter uma assessora, uma organizadora junto contigo para te trazer essa tranquilidade. A gente sempre fala, né? Quanto que vale a tua tranquilidade? Então, é isso que a gente representa. E esse olhar da cerimonialista, ele é um olhar do todo. Porque, como vocês falaram, ele vai pegar lá desde o comecinho, fazer a ligação de todos os elementos, porque o casamento são coisas separadas, ele segue uma linha onde uma coisa vai puxando a outra, para você ter todo o conjunto, né? Para você conseguir olhar todo. E com a experiência do cerimonialista é possível pensar que, opa, isso aqui tem que vir aqui, vamos organizar de novo. E isso é uma coisa que, às vezes, por mais que a noiva ache que possa fazer, que possa organizar, mas ela vai estar entretida com outras coisas, né? Outro dia a gente fez uma live com a Ana,
assim, tem noivas que acham que vão conseguir fazer a sua papelaria, mas chega na hora da execução e daqueles últimos 3 meses daquela loucura, não dão conta, porque, claro, estão envolvidas com outra coisa, né? Não que não seja possível, mas tem os profissionais já para isso, justamente para que a noiva fique com outras funções, com a emoção realmente de viver aqui, né? E agora, a pergunta que eu acho que é uma coisa legal a gente falar, embora a gente já falou de todos os pontos positivos, né? Mas eu acho que é legal também outra coisa, né? O que pode acontecer se eu não contratar? Porque isso, eu não tenho um olhar geral, eu não tenho experiência, mas o que mais que pode acontecer? A noiva não contratou, acha que não tem necessidade. O que pode acontecer nesse casamento dela, se ela optar por não quero uma cerimonialista? Primeiro porque vai sobrecarregar alguém. Uhum. Ou vai ser, né, um outro profissional, a fotografia, né, o fotógrafo, o cinegrafista, alguém responsável na igreja, enfim, alguém vai ter essa responsabilidade. Ou até mesmo uma mãe, uma madrinha, que é para se envolver, na verdade, ter um outro momento, né? Ela vai acabar tendo outra experiência. Então, eu acho que o risco, com certeza, é muito grande, né? Dos imprevistos acontecerem ali com muito mais frequência. E alguém sobrecarregado sem o que precisa resolver. Fora a parte da montagem do evento, assim, que é um ponto-chave, assim. Ele é muito importante ter o assessor presente na montagem do evento, porque os fornecedores têm dúvidas muitas vezes, onde que eu vou montar a pista, onde que eu vou montar a cabine, onde que eu vou colocar o meu bar. Se surge alguma situação ali na hora que precisa ser resolvida, não foi passada a lista de convidados, não foi feito isso, não foi feito aquilo. Então, nós estamos lá para gerenciar, tirar essas dúvidas ali dos fornecedores, porque a gente sabe o que o casal também, o que foi pré-combinado com o casal antes, fora as revisões de contratos, né, que são feitas com os fornecedores também para poder estar cobrando lá no dia que eles façam exatamente o que foi contratado, né? Então, essa parte da montagem, como que alguém da família, uma mãe que precisa se arrumar horas antes do casamento, vai estar gerenciando isso. Então, os fornecedores acabam ficando meio largados, fazendo o que eles acham que é o melhor para o casamento, mas talvez não é o que o casal queria, né? E vira uma grande bagunça. E nesse que é melhor, muitas das vezes, ele é melhor ali, né? Desconectado do restante. Então, chega um fornecedor lá do espaço, por exemplo, e aí ele olha que perto ali da entrada tem um espaço coberto e um espaço que tá vazio. Então, ele vai montar lá, porque para ele lá tá ótimo. Mas a noiva vai passar por ali, do lado da mesa de doce, por exemplo, sabe? Então, não tá bom, vai prejudicar a foto, vai prejudicar o fio, coisa. A noiva mesmo não vai gostar, mas na hora, naquele exato momento, mas todo mundo era para montar de manhã e a mãe, a irmã, alguém ia conferir. Mas atrasos acontecem, imprevistos acontecem, pneus furos, pessoas esquecem, e é o assessor que vai estar lá. É que não deixa de ser uma empresa, né? Onde você precisa ter um líder, você precisa ter alguém que vá conduzir ou pelo menos direcionar, né? O que cada um vai fazer, né? Sim. Enfim, então é mais ou menos assim, dar um tiro no meio do escuro e aí, né? Então, assim, já tem coisas pequenas, assim, né? Às vezes, uma prima e ficou de fazer e trazer a para o casamento. Aí foi combinado de chegar e levar no dia de manhã. Não deu tempo, não levou. Chegou para levar tarde, outra pessoa quer levar, não levou. E aí, nós, aqui, a equipe de cerimonial tá lá com isso anotado. Tem que pegar a lembrancinha no carro da prima tal. Se não tiver um profissional lá fazendo isso vai ser esquecido. Por quê? Porque no meio de tanta correria, no meio de tanta coisa, isso vai ficar, né? Eu sei porque a gente escuta casos, assim, eu tive pessoas já que chegaram no escritório e, não, eu preciso de uma cerimonialista porque no casamento da minha irmã aconteceu e a gente fez tudo e no fim um monte de coisa ficou dentro dos carros ou não foi entregue, ou, né? Tipo, coisas que eram super importantes para a noiva e
ela planejou, não foi feito, não executou no dia, né? Eu tive um caso, ensaiar a coreografia e esqueceram de colocar no roteiro, no caso a irmã da noiva, né? E daí não colocaram no roteiro e há uns anos atrás tinha algumas cerimonialistas que faziam até meia-noite, fazia tipo 3 horas, 4 horas ali. E aí essa coreografia era aquela hora do baile, para depois da festa. Então a cerimonialista foi lá, executou o que ela combinou, fez aquele pacote e foi embora. E aí a madrugada foi, o pessoal bebeu, dançou. No outro dia que lembraram que eles ficaram 2 meses ensaiando a coreografia e não dançou, porque é culpa de alguém, ao mesmo tempo não é de ninguém, ao mesmo tempo é de todo mundo, né? Só que não tinha uma pessoa ali responsável por isso. Então, não, quando não é profissional, não tem como você cobrar, né? Mesmo essa situação ali que eu iniciei falando da lembrancinha. Então, certo momento, a gente esperou passar o jantar, a hora que ela sentou e estava um pouquinho mais calma, a gente foi lá na prima. Olha, tu quer ir no carro buscar? Tu quer dar chave pra gente buscar? Porque se a gente não ir agora, toda hora você vai estar envolvida em algo e nós precisamos disponibilizar isso para depois entregar para o pessoal. Aí ela, ai, não, tá bom, meu Deus, eu achei que eu ia conseguir no fim, né? Aí ela acabou cedendo, deu a chave, a gente foi lá, buscou e incluiu nas coisas a serem entregues. Mas foi um caso claro ali na época, eu esse recepcionista e falei, olha, esse é o caso claro de que essa lembrancinha ia voltar para o carro. Não ia dar tempo, não dá tempo. As coisas vão acontecer, passando. E se não tiver mercado, acaba passando mesmo. Eu acho que o grande custo, né, a grande perda de não contratar é exatamente essa, é que não dá para repetir. É um evento que você não vai repetir, você não tem uma segunda chance, você só tem uma. Replay. Então, e você está lidando com sonhos, com expectativas às vezes de longo prazo, de muito tempo, então não tem espaço para errar, né? Muitas coisas que elas saiam, se não perfeitas, mas no máximo dentro do roteiro e do esperado possível, com possibilidades de correção, né? Porque o custo que você vai ter depois de não ter feito, de ter esquecido, de não ter colocado no roteiro, de não ter realizado como era para ter realizado, de não ter curtido a sua festa, ele é muito maior. Muito maior. Financeiro, porque algumas pessoas podem fazer essa conta só no financeiro, do que você realmente ter um profissional para orquestrar tudo aquilo, né? Exatamente, assim, o que a gente escuta nos bastidores, né, entre profissionais, por isso que eu citei de um fotógrafo que assume muitas vezes, né, esse papel não sendo dele, né, e a gente vê que sobrecarrega, porque realmente eles dizem, nossa, como faz diferença uma cerimonialista, uma assessora no evento. Então, nesses relatos, né, a gente também sente, a gente imagina como seria se não tivesse, né, uma cerimonialista. Mas, na verdade, a gente nem imagina, porque é tão natural que a gente faça todo esse acompanhamento um ano antes e a gente não vê um evento sem cerimonialista. As pessoas percebem, assim, quando fica algo mal organizado, porque tá todo mundo com foco naquilo, principalmente numa cerimônia. O foco são as entradas, é o casal, as músicas. Se sai algo fora do previsto, se atrasa demais justamente por essa falta de organização, ou então no buffet tá mal organizado, as coisas não estão fluindo como deveriam fluir, as pessoas percebem, assim, né? Fica chato pro casal, daí todo mundo fala, meu, tadinho deles, assim, tava bonito, mas assim, meu, tudo mal organizado, e as pessoas saem falando, assim, né? Todo mundo percebe, não tem jeito. Isso mesmo. Não tem, é isso, né? Não tem jeito de disfarçar, né? Quando que se você tiver um profissional capacitado e voltado para aquilo ali, preocupado com o resultado daquele evento, ele vai conseguir resolver, mesmo que aconteça alguma coisa, porque aquilo, imprevisto está acontecendo mesmo, não tem jeito, né? Não dá quebra muito essa questão de que será que precisa uma cerimonialista? Então a gente vê muitos convidados no final super agradecendo a atenção, nunca viram um serviço, né, nesse padrão, toda essa cordialidade. Então, assim, isso nos faz, né, cada vez, eu digo, melhorar ainda mais o que a gente faz, né? Claro. E claro, a gente só seguir em frente. Bom, que bom. Meninas, eu acho que foi bem legal
papo, tá? Eu quero falar que a gente vai ter um evento para falar, um evento online gratuito nos dias 17, 18 e 19 de maio. Então, se tiver interesse, é só se inscrever lá no nosso site também. A gente tem as cartas para noivas, que também toda semana você recebe lá no seu. Essa semana foi de cerimonialista, de assessoria. Nosso blog também essa semana tem material para isso. E amanhã e quarta a gente tem mais papo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem comentar? Tranquilo? Só agradecer a Agradecer, oportunidade, né, de estar aqui falando sobre o nosso trabalho, porque quanto a isso a gente gosta de falar bastante, né, sobre o nosso trabalho que a gente faz e só agradecer mesmo. Que bom. Muito obrigada e amanhã a gente volta, tá bom? Tá Beijo. bom. Obrigada. Tchau. Beijo, beijo.